profissão repórter é um deles. Exatamente. Né? Então, a história tradicional na Globo, desde a década de 80, que nós temos as famosas oficinas, né? As oficinas de atores, por exemplo, formou um grupo de artistas que hoje são artistas top para o cinema, para a televisão, para o teatro no Brasil, que vieram das oficinas da TV Globo. Assim como diretores artísticos, autores para televisão, autores de humor para televisão e uma série de editores, jornalistas, repórteres. A gente faz muita oficina para compor uma lacuna que a gente observa na mão de obra que é preparada para o mercado de trabalho nas nossas profissões. Eu gosto muito de uma frase que uma vez eu escutei do Zico, jogador de futebol, que ele tinha acabado de ter uma performance extraordinária, tinha feito alguns gols numa partida muito difícil, e após o jogo o repórter chegou para ele e falou assim: puxa, Zico, você deu sorte, né? Porque tinha feito um gol espetacular numa jogada sensacional e que tinha um pouco de sorte. Ele falou: pois é, rapaz, quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. É impressionante isso. O exemplo disso até o Oscar do basquete. Ele não gosta de ser chamado de mão santa. Mão santa não, eu treinei muito. Eu fiz muito para poder chegar a isso aí. Né? Eu acho o seguinte, a escola, a família, a empresa são atores muito importantes na preparação para a profissão, para o mercado de trabalho. Mas não se pode esquecer a ação individual e o protagonismo de cada um nisso. O jovem na área de comunicação social, por exemplo, que é especificamente a minha área, ele, quando escolhe a profissão, ele quer trabalhar na TV Globo, né? E, de preferência, ser a Fátima Bernardes ou William Bonner. Né? Se for menina, de preferência, estar do lado do William Bonner. Mas eles não sabem, com certeza, e a gente alerta sobre isso, que não é difícil chegar àquele ponto ali, porque eles chegaram. Pô. Agora, não chegam na televisão às 7h30 da noite para as 8 horas apresentar um jornal. Trabalham 12, 14, às vezes 20 horas por dia. E né? construíram um caminho. Construíram um caminho, exatamente. E ainda, após essa construção, continuam ainda solidificando isso aí. Um monte de desafios, exatamente. Não é porque fácil, a cada dia é um desafio. Hoje em dia, você ficar fora do mercado é rapidinho. Fica 4, 5 anos sem se atualizar, sem participar, você está fora. É verdade. E cai no ostracismo, aí já não tem mais jeito, não volta mesmo. Daí a importância de você realmente escolher o que gosta, né? E de você ter essa orientação profissional, não só a informação, mas a orientação profissional na escola. É essa orientação que vai fazer você ser atendido um pouco mais individualmente dentro do coletivo da escola, porque é um trabalho específico, é um trabalho em pequenos grupos, é um trabalho de mais dedicação com o indivíduo, com o aluno indivíduo. Ele gostando do que ele faz, ele com certeza vai ser um profissional mais bem-sucedido nas várias frentes que ele vai ter pela vida. Eu defendo essa oferta. As escolas hoje em dia ainda contratam profissionais de fora para fazer esse tipo de trabalho. Mais pontual, infelizmente. Né? Infelizmente ainda temos carência desse tipo de trabalho nas escolas. Mas a grande maioria já é voltada, já tem essa preocupação, já trabalha com os alunos em muitos projetos de responsabilidade social, inclusive, que traz essa questão toda do indivíduo no grupo, na equipe, e isso ele aprende nessa orientação profissional. A função do orientador educacional, ele surgiu para fazer essa divisão, descobrir quem tinha que fazer curso técnico, e aí começa a surgir esse preconceito, que curso técnico ganha menos, é para pobre, é para quem não precisa, quando na verdade o cara que faz, por exemplo, um técnico em química, e depois ele vai fazer engenharia química, ele vai ter muito mais chance de ser chamado para uma seleção, porque ele já teve numa empresa, ele já tem uma experiência, ele já vivenciou. E hoje em dia, e esse cara pode continuar na sua escola particular, e fazer só o técnico, só a complementação no Cefet, por exemplo. Já sair dali com diploma, começando a trabalhar, construir uma trajetória de carreira. E é isso que tem que ser informado para esse jovem. As empresas estão selecionando estagiários técnicos, né? No caso da Globo, nós temos estagiários técnicos, né? De eletrônica, de telecomunicações, de enfermagem, tem um monte. Grande procura. Vaga que fica um ano aberto, não tem jeito para trabalhar e estudar. Nós estamos oferecendo cursos técnicos no colégio. Queria só voltar a essa questão do estágio, que é essa entrada no mercado, né?
que é uma grande dúvida do jovem, né? Quando eu procuro estágio? Quando eu devo procurar? Em que ponto eu acho que eu já estou capacitado para encarar o mercado, ainda que como estagiário? Nós temos várias perguntas e vamos ouvir uma das perguntas. Quanto tempo devo estagiar antes de me formar? Quem dá o pontapé nessa daí? Eu acho que sim. Eliseu. Esse jovem ele devia até estagiar na escola. Se ele pudesse, dentro da escola, já ter experiência, arranjar um trabalho. A gente vê muitas vezes em filme, né, o cara que corta a grama, que faz um trabalho. Isso é muito importante. Isso é o chamado estágio supervisionado, né? Seria? É mesmo que escola uma coisa é um capacitar estágio. com Algumas estágio. escolas têm estágio supervisionado, que coloca o garoto trabalhando num lugar, dão uma supervisão. Mas eu acho que assim, a relação com o trabalho, mesmo que não seja supervisionado, é importantíssima. Esse jovem vai aprender a ter horário, a ter responsabilidade, a lidar com o seu dinheiro, a entregar um produto. A gente tem essas empresas aí Mas de... o supervisionado não cria, assim, talvez uma responsabilidade maior? Está vendo que está sendo supervisionado? Ele já é um estágio estabelecido, inclusive, por lei, né? Isso. O estagiário ele tem que ter acima de 16 anos, ele pode trabalhar até 6 horas diárias, em período de férias ele pode complementar o horário na empresa ou mesmo na escola onde ele estiver trabalhando. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o estágio hoje em dia ele já vem com uma série de organização atrás. Mas eu concordo também que o hábito para o trabalho nós devíamos incentivar mesmo desde cedo, né? A família faz muito isso, quando já pede um mínimo de ajuda em casa, ela sem sentir muitas vezes já está preparando esse jovem para a vida Mas a nossa classe média parece que tem vergonha disso. É Meu filho não precisa trabalhar, você só estuda. Então aquele cara faz a faculdade inteira, no final vai pensar no estágio. Ele podia entrar na faculdade, procurar uma bolsa de iniciação científica, uma pesquisa, monitoria. Pesquisa Isso não é muito valorizado pelo RH depois, a Muito, parte muito. prática, a experiência que esse cara tem. E o É isso próprio- que vai abrir as portas para o ele lá na próprio frente. Mas ele trabalho- também, às vezes, se empolga demais, né? Com o estágio e, às vezes, esquece até da escola, né? A escola de futebol, né, quando você falou no Zico, e ele tem uma escolinha de futebol, onde ele oferece estágio também para técnicos, não só para os alunos, mas ele exige notas boas no fim do escola. mês, né? Então, já há uma parceria maior em relação a isso. E a família, quando exige que você participe mesmo, que o jovem participe, que a criança ajude, é fundamental também, né? O trabalho doméstico, o trabalho em grupo, o trabalho na equipe da família, ele também dá essa noção de responsabilidade muito grande ao jovem. Assim como na escola e assim como no estágio que ele vai procurar. Agora, como fica a questão, por exemplo, o jovem não consegue o estágio na carreira que escolheu e que seguiu, e sim uma outra função qualquer, que também funciona como estágio? Isso ajuda, atrapalha? Não, ele tem que começar a ter uma experiência de trabalho e de repente ele Lidar pode... com gente, E né? ele pode descobrir uma coisa nova. Nunca pensei nesse setor e, poxa, esse setor é interessante, isso aqui é uma coisa novidade. E aquele conhecimento que ele tinha, ele pode aproveitar. Porque hoje Por exemplo, o mercado consumista, né, oferece muita vaga para jovem no comércio, né, por exemplo. E é aquilo, é isso que a gente falou. O cara que gosta do que faz, ele vai pegar esse emprego aí, mas vai continuar lendo sobre o assunto que ele se interessa, aproveitando essa experiência de ter chefe, de ter horário, que isso é fundamental. A disciplina, né? A disciplina, se organizar. O jovem sai sem isso da escola, né? Ele não tem essa experiência do trabalho. Então, quando ele começa a trabalhar, ele fica perdido. Ele não sabe com que roupa ele tem que ir, como é que ele tem que se vestir, como é que ele trata o chefe. E muitas vezes ele é um cara cheio de conhecimento, inteligentíssimo, mas perde o emprego por causa disso, porque não sabe se portar numa organização, numa empresa. E aquele cara que teve essa experiência de trabalhar numa área que não tinha nada a ver com aquele, tem esse background a mais, né? Eu sei me organizar, eu sei me portar, eu sei ir numa reunião, eu sei participar de uma seleção, e isso vai ser o grande diferencial. Isso é fundamental, né, Luiz? Que às depende vezes da- perde a fundamental. vaga por causa disso, né? Porque não sabe se Fundamental. comunicar, não sabe... E esse programa, o Menor Aprendiz, que as empresas todas que têm determinado número de funcionários têm que adotar, é um modelo muito interessante. Primeiro que é por um ano, para pessoas de 14 anos acima até 24, a lei ampliou, antigamente era até 18, mas ampliou para 24, onde eles fazem um estágio, um aprendizado no Sistema S, obrigatoriamente,